Muitas vezes tu queres mudar certas atitudes que tu tens e hábitos e não tens conseguido mudar. Os hábitos eles estão na base daquilo que é a nossa própria personalidade. Há pessoas que gostariam de ter hábitos diferentes na sua vida espiritual. Há pessoas que gostariam de ter hábitos diferentes na sua vida financeira. Não gastar tanto. Mas ele não consegue mudar esses hábitos. Mudar hábitos, de fato, não é uma coisa tão simples quanto parece. E hoje eu vou lhe trazer vários princípios que vão te ajudar a estabelecer novos hábitos e a eliminar os hábitos que são negativos. Eu sou Fernando Costa e nos próximos minutos você vai aprender como mudar os seus hábitos. Então hoje eu vou trazer aqui princípios simples em cima desses 3 livros, coisas que eu aprendi ao longo de todos esses anos, coisas que eu pratico e que eu de fato obtive comprovação tanto científica e em vários âmbitos daquilo que realmente eu tenho praticado e que são coisas muito positivas. Antes de falar dos hábitos, o que eu quero trazer é que é necessário termos uma nova mentalidade, uma mentalidade diferente. Não é por eu fazer uma coisa com muita intensidade num período que realmente eu vou ver grande transição. As coisas devem ser construídas. Como uma semente. Quando eu planto, eu vou ver ela a crescer e eu vou ver ela depois tornar-se uma grande árvore e dar frutos. Às vezes nós queremos mudar numa única tacada e não é possível. Quando eu quero mudar, por exemplo, a minha vida espiritual, eu preciso dar tempo ao tempo. Eu preciso plantar, orar, ler, e aquela rotina vai me ajudar. Se eu quero ser um bom empresário, eu preciso ler constantemente livros, conectar com outros empresários. Eu preciso fazer uma gestão completamente diferente daquilo que eu faço. Se eu não fizer isso e tornar isso hábito, naquilo que é a minha rotina, eu vou ter muitas dificuldades de estabelecer um novo hábito e uma nova forma de ser. Os hábitos estão na base daquilo que é a nossa própria personalidade. Se tu tens maus hábitos, de fato, tu acabas por ter maus resultados. Se tu tens bons hábitos, hábitos fortalecedores, os teus resultados vão ser positivos. Então, antes de mais nada, eu vou trazer aqui os 7 hábitos das pessoas eficazes como uma dica de leitura. São hábitos muito importantes. Eu leio esse livro várias vezes, tá? E várias vezes me deparei a praticar esses hábitos mesmo sem saber que eles existiam e na verdade existiam. E desse livro, o principal hábito que eu quero trazer para que nós possamos hoje refletir é que, de fato, as pessoas que têm alta performance, elas são pessoas que fazem sinergia. Isso é muito importante. O que eu vejo hoje eu tenho um mau hábito e eu fico sozinho, de forma às vezes até arrogante, sem buscar ajuda de outras pessoas que querem crescer. E um dos hábitos das pessoas que crescem e crescem muito, né, como esse livro diz, pessoas altamente eficazes, é o hábito de fazer sinergia e conectar. Se há um hábito que nós precisamos construir com frequência se eu tenho uma dificuldade financeira, por que eu estou a tentar resolver sozinho? Se eu tenho uma dificuldade espiritual, por que eu estou a me fechar sozinho a tentar resolver e a lutar? Por que eu não vou ter com alguém? Isso é um hábito e é o melhor hábito que tu podes construir. 85% dos teus resultados depende das pessoas com quem tu te conectas. Se tu não aprenderes e criares o hábito de quando tens uma dificuldade ou até quando tens uma coisa boa e queres partilhar, conectar com novas pessoas, tu vais ter muita dificuldade. Eu vejo hoje muitas dificuldades que as pessoas passam, não está necessariamente relacionado ao fato dela ter mau hábito naquela área, mas ao fato dela não conseguir conectar com alguém que lhe possa ajudar a superar aquela dificuldade. E nesse livro ele explica não só esse, como vários outros hábitos, né, que eu considero muito importantes, mas o principal que eu aprendi aqui e eu trago para você é sinergia. Então faça sinergia, conecte com outras pessoas, aprenda de outros e leve o aprendizado que você tem para outras pessoas. Se tu fizeres disso um hábito, certamente vais conseguir muitos melhores resultados. Outra coisa que é muito importante é exatamente aquilo que é a anatomia do hábito. Como é que funciona um hábito? Tanto para ser construído como para ser desconstruído. Aqui eu trouxe um exemplo de um hábito que é importante e eu vou trazer esse livro aqui, O Poder do Hábito, como exemplo. E esse livro traz vários princípios sobre hábitos que são importantes. Ele vai trazer a clareza dos tipos de hábitos que existem. Existem hábitos simples, hábitos intermediários e hábitos complexos. Um hábito simples, por exemplo, pode ser eu deixar de comer açúcar. Pode ser considerado um hábito simples. Ele vai te levar em torno de 7 dias para estabelecer.
um hábito intermediário 21 dias, né? E um hábito complexo de 40 a 66 dias é o tempo para se estabelecer. Então, se eu tenho uma dificuldade, por exemplo, mais profunda, que pode até mexer no nível das emoções, da alma, por exemplo, há pessoas que têm dificuldade com fofoca, ela sempre acaba por fofocar. Isso aí pode ser considerado um hábito complexo. E para eu mudar esse tipo de hábitos, eu preciso de 40 dias a trabalhar em cima desse hábito. Há hábitos como fazer exercício que vai ser considerado um hábito intermediário. Se você quer estabelecer uma nova rotina física, tu precisa de 21 dias sequentes até que esse hábito se forme. Existe uma diferença entre disciplina e hábito. A disciplina é quando eu ainda não tenho o hábito formado. Porque se eu já tiver o hábito, eu não preciso mais ser disciplinado. Acontece de forma natural. Acordar cedo, por exemplo, eu estabelecer um horário de 5 horas da manhã, acordar todos os dias, isso é um hábito intermediário. Precisas de 21 dias a trabalhar em cima daquele hábito para que tu consigas, de fato, fazer aquilo de forma natural depois. Já não precisas ter disciplina, um despertador ali a te chatear para tu fazeres. Enquanto tu não tens o hábito, tu precisas de disciplina, ou seja, força de vontade para que o hábito seja formado, ok? Então, esse livro aqui, ele traz a anatomia do hábito. Como é que funciona? Segundo Charles Duhigg, no Poder do Hábito. É muito simples. Ele ensina que nós temos um gatilho, depois desse gatilho tem uma rotina e logo a seguir uma recompensa. Por exemplo, as pessoas que fumam, ela vai ter um gatilho, alguma situação que a deixa ansiosa e nervosa. Quando dispara o gatilho, vem a rotina. Qual é a rotina? O cigarro. E qual é a recompensa? Obviamente, a recompensa dela é a sensação de que ela está mais calma. Então, o que Charles Duhigg ensina? Se eu quero mudar um hábito ou eliminar um hábito, eu devo mudar a rotina. Porque a rotina é que é prejudicial. Há pessoas, por exemplo, que elas têm dificuldades com concentração. E aí, por exemplo, ela senta na sua estação de trabalho para trabalhar e vem uma distração. A distração, ela virá. Mas qual é a rotina que ela estabelece às vezes? Ela vai para o WhatsApp, ela vai para o Facebook, ele perde 3 horas. Qual é a recompensa? Conversar com alguém. E às vezes a rotina é tanto o WhatsApp ou o Facebook ou, por exemplo, um colega que vem e atrapalha o fluxo do trabalho. Mas aquilo é o gatilho, quando o colega aparece, e automaticamente, quando o gatilho dispara, vem a rotina. Ela fica 1 hora a conversar e perde a concentração no trabalho. Ou o WhatsApp, se o telefone tocar e a pessoa estiver concentrada no trabalho, de repente vê aquela notificação, aquilo disparou o gatilho e a rotina começa. E ela pode passar 2 horas ali e perder o tempo do trabalho dela. O que é importante? Se eu conseguir alterar a minha rotina, talvez eu consiga a mesma recompensa, porque é muito difícil eliminar a sensação da recompensa. Isso aí, vários estudiosos que trabalham com hábitos há muitos anos mostram que é a coisa mais difícil de eliminar, mas a rotina é a coisa mais fácil de mudar. Então, se eu mudar a rotina, eu consigo, de forma simples, alterar o meu hábito. O exemplo que eu usei, quando meu colega vier, aquilo é o gatilho que dispara, o que eu posso fazer? Pedir a ele 1 minuto, dizer, olha, me dá 1 minuto, eu preciso fazer uma coisa e depois eu vou conversar contigo. Eu altero a rotina, automaticamente a recompensa vai ser alterada. Quando eu terminar o trabalho, eu vou me sentir bem. E eu posso depois ir ter com esse colega. A mesma coisa a pessoa que fuma. A pessoa que fuma, por exemplo, quando o gatilho disparar e ela ficar ansiosa, ela pode fazer várias coisas. Ela pode, por exemplo, fazer exercícios físicos. Ela pode criar alguma outra rotina que lhe dê uma mesma sensação ou uma mesma recompensa de estar mais calma. Automaticamente, se ela conseguir fazer isso durante 40 ou 66 dias, ela muda esse hábito de fumar cigarro, que como muitas pessoas já mudaram ao longo da história dos alcoólicos anônimos, como ele mostra aqui, usando essa técnica, mudando a rotina, as pessoas conseguiram deixar de fumar, ou outros hábitos que são ainda mais nocivos, elas conseguiram largar simplesmente por alterar a rotina do hábito. Então, se tu queres mudar algum hábito, pensa qual é o gatilho, em primeiro lugar, e o gatilho pode ser uma palavra, pode ser um local, uma pessoa, pode ser até um cheiro, alguma coisa que tu te expões e ele ativa um gatilho. A partir daquele momento, a rotina, ela vem. E se tu já fazes isso há mais de 20 dias, vai ser automático. Quando tu recebes dinheiro, o que acontece? O receber dinheiro é um gatilho que dispara certos comportamentos.
E o que tu tens que mudar? A rotina, os comportamentos que tu tens. Porque a tua recompensa, às vezes, quando tu acabas de gastar o dinheiro, é a sensação de que eu pude ou comprei aquela sensação boa, mas que no fim ela te prejudica, porque tu acabas de gastar um dinheiro que tu vais precisar em algum momento ou gastas mal o dinheiro que vem na tua mão. Então são hábitos que precisam de disciplina no início até que eles sejam formados e tu consigas avançar. Depois nós temos aqui hábitos atômicos, e é um outro exemplo. E dentro desse livro, ele traz vários princípios importantes, eu recomendo muito a leitura, mas o que é mais importante nisso tudo é que, e eu quero trazer aqui, é que existem hábitos que nós vamos considerar como sendo hábitos angulares, ou seja, são hábitos que destravam outros hábitos. Hábitos são como filhos, né? Ou como problemas, um vem atrás do outro às vezes. Então um hábito gera outro, gera outro, gera outro. Os principais hábitos que destravam outros hábitos, segundo os maiores especialistas da área, e de fato eu tenho comprovado isso na minha vida e na vida das pessoas que eu oriento, são exercícios físicos. Geralmente, se tu mudas a tua rotina de exercícios físicos, a tua mente funciona melhor e tu tens mais facilidade para estabelecer outros tipos de hábitos, tá? Hábitos relacionados às tuas emoções. Então, se tem problemas emocionais e tu consegues alterar a rotina desses hábitos, muito mais facilmente tu vais conseguir também alterar vários outros hábitos na tua vida. Como posso dar um exemplo de hábitos relacionados a emoções? Discussões. Há pessoas que têm o hábito de discutir. Talvez você esteja a me ouvir, você tem esse hábito e ainda não percebeu. Em qualquer situação, você busca um ponto para criticar e criar um conflito. Esse tipo de hábitos, eles são tão profundos de serem mudados que quando eles são transformados, eles causam um efeito dominó e vários outros hábitos que estão acoplados a ele começam a ser mudados. Funciona mais ou menos como um relógio. Um relógio, na verdade, é um conjunto de engrenagens. Quando tu giras uma pequena, quase todas as outras começam a girar em decorrência daquela. Então, o que eu posso dizer é, escolha hábitos simples para mudar e comece a trabalhar em cima deles para que tu consiga. Se você tem alguma dificuldade, seja na área emocional, espiritual, financeira ou até nos relacionamentos, está na hora de você mudar e começar a trabalhar em cima dos hábitos. A partir dos hábitos, tu vais conseguir fazer muitas outras coisas e realizar muito mais, ok? Então, eu deixo essa dica, deixo essas 3 dicas de livro aqui para você. E, de fato, se você está com dificuldades de mudar algum hábito, percebes que tens algum vício, há hábitos que são muito nocivos, pessoas que têm hábitos que, na verdade, tornaram-se vícios porque fazem muito mal, né? Pornografia, cigarro, qualquer outra coisa que tu estejas a viver, ou pessoas até que estejam aqui a ouvir que têm ótimos hábitos e ótimas rotinas, vamos compartilhar, comenta aqui, compartilha aqui embaixo as tuas dificuldades ou aquilo que tu estás a fazer de bom para nós tornarmos isso aqui ainda mais rico. Se você quer realmente mudar os teus hábitos, eu recomendo essa leitura e a prática de todos esses conselhos que eu deixei aqui. Então, para todos vocês que estão aí do outro lado, um grande abraço, estamos juntos.